Oi, gente, voltando aqui para nossa oficina. Eu resolvi dividir ela em três blocos, ao invés de dois, igual eu tinha falado no primeiro vídeo, porque eu acho que vai ficar menos maçante para vocês e também fica mais fácil para eu subir para o YouTube, que é um processinho que demora por conta do tamanho dos vídeos. E nesse bloco eu vou conversar com vocês sobre o que levar na hora do debate para vocês se organizarem e também sobre uma nova teoria que vem sendo desenvolvida há alguns anos já, que é chamada de comunicação não violenta. Eu acho que é bem importante para um debate e para outras argumentações e até para uma conversa normal entre amigos é bem importante. Então vamos começar. Sobre o que levar no debate. Geralmente eu costumo levar nos meus debates folhas ou fichinhas. Aquelas fichinhas que tem em papelaria, que elas são retangulares assim, pautadas. Porque que é interessante. Quando a gente está nervoso, às vezes acontece de dar branco. É uma coisa que está na ponta da língua e a gente esquece. Então, com essa folha, com essa fichinha, é possível vocês anotarem pequenas informações. Por que eu falo pequenas informações? Não é bom vocês levarem textos muito grandes nas folhas ou nas fichas, mas sim palavras para que vocês consigam olhar e já lembrar do assunto que vocês vão tratar. Porque quando vocês levam textos grandes demais, fichas escritas de cima e embaixo, isso faz com que a gente se prenda a esse papel, porque é algo que dá segurança. E aí, quando a gente se prende demais, você vai passar o debate inteiro lendo aquela ficha ou aquele papel. E isso não é bom, porque você não veio para ler, não é uma leitura, é uma conversa, é uma troca de ideias. Então a gente precisa conversar, não dá para ficar o tempo todo lendo aquele papel. Outro inconveniente, que é algo que vocês têm que prestar atenção caso vocês usem as fichas ou as folhas. Quando a gente tá nervoso, a gente treme. Normal. Então, se você é uma pessoa que fica nervosa, que você treme muito, cuidado com a ficha, porque se você estiver aqui, ó, falando, usando uma ficha e você estiver nervoso, você começa a tremer. Você começa a tremer e a ficha treme. E aí as pessoas que estão assistindo e a banca que está te avaliando, ela vai reparar no seu controle emocional, que ele não é um controle emocional bom, que está defasado. Então, se você começar a tremer com a ficha, abaixa ela. Você não precisa ficar o tempo inteiro com ela aqui. Dá pra você deixar numa mesa e olhar. Você pode segurar e abaixar. E isso também é um mecanismo bom para você não ficar toda hora lendo e olhando. Outro ponto positivo da ficha é que quando você se perde no seu raciocínio, para você não usar os vícios de linguagem, tipo né, você pode parar, respirar, dar uma olhada rápida, voltar a falar. Porque aí, nessa parte que você tira esse vício de linguagem, coloca essa olhada na ficha, você consegue retomar o seu pensamento e o público vai entender como uma pausa normal. Porque a gente tem que ter essas pausas na nossa fala, né? Porque a garganta vai secando. Enfim. Então, tomar cuidado com as fichas, mas eu acho sim um método que é eficiente e geralmente a gente usa muito nos nossos debates do clube. Outro ponto para se organizar, eu falei essa questão de não ler as fichas, não ler folhas, mas as perguntas é sempre bom vocês lerem, entenderem as perguntas e já levarem as perguntas escritas. Vocês podem dar uma olhada, falar, ou vocês podem até ler mesmo a pergunta, mas cuidado para vocês também não ficarem lendo igual um robozinho e fazendo com que a pessoa não entenda o que você está falando. Então, lê um pedaço, olha para a pessoa, lê mais um pedaço, olha, quando são perguntas muito grandes. Porque geralmente, pelo menos nos debates do ano passado, foram perguntas bem extensas. Outro ponto que eu acredito ser essencial dentro do debate, e eu já falei em outras partes, creio eu, são separar os argumentos principais. Então, destaca já quais são os argumentos principais que vocês vão utilizar dentro do tema maior.
E já deixei isso escrito também para vocês terem uma visão de como vai ser o debate, como vocês querem que o debate seja conduzido. Porque o debate acaba sendo isso, né? É vocês conduzirem os argumentos e o que vocês vão falar para as ideias que vocês querem, para as ideias que vocês estão defendendo. Bom, gente, outra coisa bem importante que pode vir nessas fichinhas ou nas folhas, caso vocês não usem, que pelo menos esteja bem claro na cabeça de cada integrante, são os artigos específicos e a lei específica ou outras legislações que vocês vão utilizar na argumentação e também a jurisprudência. Então, por exemplo, supondo que seja um debate sobre desconsideração da personalidade jurídica, que é o artigo 50 do Código Civil. Se você for usar esse argumento, você tem que falar: a desconsideração da PJ é assim que funciona, segundo o artigo 50 do Código Civil. Então, frisa isso, que vocês estão falando da desconsideração no Código. Porque quando vocês trocam o número da lei, quando vocês trocam o artigo, a banca vai reparar. Isso acaba descontando alguns pontos, porque parece que vocês não estão dominando o tema. Essa observação também é válida para quando vocês forem usar jurisprudência. Jurisprudência geralmente tem um número enorme, né? E é de um determinado tribunal. Então, anota qual que é o tribunal e anota qual que é o assunto principal, com 3 palavras. Aí você fala: o posicionamento do TRT de determinada região é esse, por exemplo. Porque vocês, tendo isso escrito, vocês ficam com uma coisa a menos assim para se preocupar, porque vocês vão lembrar, vocês vão saber que tem algo ali escrito que vocês não vão errar. E essa questão do artigo da jurisprudência tem que estar muito bem delimitada e muito bem explicada, ainda mais a jurisprudência, que é algo que geralmente a banca não vai ter conhecimento, né? Porque é mais específico. Outra questão, como eu tinha falado no vídeo anterior, que os argumentos eles têm que ser divididos em ideia, fundamento e referência. Ou, quando um debate jurídico, em norma, fato e direito. Isso são blocos de argumentação. Então, você começa falando a ideia, depois o fundamento, depois a referência. Mas como que você trabalha dentro desses blocos? Como que você trabalha dentro da ideia, dentro do fundamento e dentro da referência? Tem que ter uma subdivisão dentro de cada um desses blocos grandes. Porque tudo vai ter que ter um começo, meio e fim. Essa questão de ideia, fundamento e referência já é para vocês terem uma linha de raciocínio e uma linha de organização do debate. Então, a gente vai pegar a ideia, né? Que eu tinha falado que a ideia é o que eu quero que o outro acredite. Então, eu tenho que começar com uma introdução, uma apresentação do tema, do que é meu posicionamento. Isso eu tô falando dentro da ideia. Depois o contexto, como que isso está inserido, os conceitos principais, né, os princípios que a gente gosta bastante aqui no direito e que são ótimos mesmo para a gente embasar argumentos, são muito legítimos. Depois a gente conclui a nossa ideia. Então a gente fecha a ideia, a gente fecha o que a gente quer que o outro acredite. Aí depois no fundamento é a mesma coisa. Qual que é a introdução do fundamento? Como que você vai apresentar esse fundamento? Como que você vai apresentar essa explicação? Qual que é o contexto desse fundamento? Quais são os conceitos principais? Qual que é a conclusão? Mas na hora do debate, você não vai falar assim: então, gente, a introdução é isso, isso e isso, o contexto é isso, isso e isso. Não. Vocês vão, na hora de organizar o pensamento, na hora de vocês forem preparar o que vocês vão falar, você vai encaixando nesses bloquinhos. Então, você encaixa dentro da ideia, depois você encaixa na introdução da ideia, no contexto da ideia. E isso é muito interessante, porque faz com que vocês sejam qualificados também depois para escrever um texto, porque fica muito mais fácil de organizar a sua linha de raciocínio. Essas eram as dicas práticas que eu tinha para falar de dentro de um debate e que eu acho que são bem válidas para vocês não ficarem meio perdidos, porque eu lembro que quando eu comecei no meu primeiro debate, a gente teve muita reunião antes, que era um grupo de 5 pessoas, e então a gente sempre discutia: como que a gente vai começar? Vamos falar sobre isso primeiro e depois sobre outra coisa.
Ah, tá, mas e esse argumento? Ele é um pouco fraco, então vamos substituir por esse outro, que tem ligação até um bloquinho mais forte. Então, é sempre bom ter essa organização e toda a equipe, ou no caso a dupla, né, desse semestre, esteja bem alinhada com as ideias e os argumentos e como que está sendo organizado e como está sendo levado o debate. Porque se vocês ficam fazendo toda essa organização que eu estou explicando de forma separada, não vai adiantar de nada, porque vão ser argumentos separados que não têm relação um com o outro. E vocês precisam ter essa relação. Agora, sobre aquela tese que eu tinha comentado com vocês sobre comunicação não violenta. É uma teoria desenvolvida por um psicólogo chamado Marshall Bertrand Rosenberg. Ele tem um livro que é com esse mesmo nome, Comunicação Não Violenta. É um livro de capa laranja e amarela. E é um livro super didático e super tranquilo para ler e traz ideias não só para uma conversa, mas lendo o livro, eu percebi como que ele pode ser incluído dentro de um debate também. Porque igual eu tinha falado, se cada um falar de uma coisa sem escutar o outro, vão ser dois monólogos. E a gente não quer isso, a gente quer um debate, uma troca de ideias. Ideias que sejam relacionadas uma com a outra. A primeira parte que eu quero que vocês entendam é o significado de comunicação. Comunicação vem do latim comunicare. Isso quer dizer ligação. Então, a comunicação é quando você estabelece a ligação entre duas pessoas, entre dois ouvintes, no mínimo. Que isso pode ser expandido para mais pessoas. E a partir desse conceito, como que o Marshall desenvolve a teoria dele? Que a gente tem que ter sempre empatia. Então, empatia, se colocar no lugar do outro. E isso é feito quando a gente respeita o espaço, o que a pessoa trouxe para a conversa. Então, eu tenho que entender a hora que eu tenho que ouvir, quando ouvir, e também quando falar. Porque são momentos distintos e que ambos devem ser respeitados e baseados na empatia e nessa troca mútua de ideias para gerar essa ligação que é o cerne da comunicação. Tem uma passagem do livro que ele fala que todas as ações humanas são originadas numa tentativa de satisfazer necessidades. Tem até um filósofo, eu esqueci qual que é, que ele sempre fala que o ser humano ele é um ser que deseja, que nunca está satisfeito. Porque ele deseja algo, quando ele consegue, ele deseja outra coisa. Então, como a gente tem essa busca incessante de satisfazer necessidades, a gente faz com que a gente alcance isso através do medo, de ideias falhas, de coerção ou de ameaças. A gente precisa quebrar isso, tirar toda essa forma de fazer com que as nossas necessidades sejam alcançadas. A gente precisa mesmo se colocar no lugar do outro. Ele fala muito de comunicação empática, porque é necessário ver o que o outro está precisando, o que o outro quer me passar, para eu poder responder à altura, digamos assim, para eu poder falar o que ele espera. E isso parece ser meio estranho, falar em empatia dentro de um debate, já que debate é essa troca de ideias opostas, mas a base da ideia do Marshall com essa questão da empatia é ouvir e se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo, inclusive, analisar os seus pontos, o que é importante também. É importante analisar o que o outro tem para falar, para eu poder me organizar sobre quais argumentos eu vou usar, sobre quais perguntas eu vou fazer na hora do debate, sobre como eu vou replicar, sobre como eu vou responder o que ele tem para me perguntar. É muito interessante essa ideia dele. Se vocês quiserem, tiverem tempo para ler o livro, para pesquisar um pouco mais sobre as teorias, é muito interessante. Gente, eu tô encerrando agora esse bloquinho. Eu espero que vocês estejam gostando. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre a estrutura do debate e essa organização dentro do próprio debate.